Então, quando eu vejo carimbos antifascismo e tal, me dá um medo, assim, daquela coisa macartista também que teve nos Estados Unidos, o pessoal caçando comunista e dedurando os outros. E o que a gente vê hoje é isso, né? São as pessoas apontando o dedo para algumas pessoas, falando: esse cara, ele não merece trabalhar, ele não merece ter sustento, porque ele é fascista. Eles, na verdade, isso é uma técnica muito antiga de desqualificação do adversário, que é você colocar ele numa condição de não humano, né? Então, se ele é fascista... Aí eu posso fazer tudo com ele. Vale tudo. Tudo bem se ele é mulher, se ele é preto, não interessa. Ele é fascista. Fascista. Ou ele é nazista, ou ele é sei lá o quê. Porque hoje em dia todo mundo que eu não gosto é nazista, fascista e tal. É fácil, né? Porque aí você não precisa discutir os argumentos daquela pessoa. Você não precisa ganhar a discussão. Que é o que acontece muito nas redes sociais. E a pandemia foi um grande exacerbador disso. Então isso que você está falando do cara... denunciar o vizinho porque era judeu, ou porque era fascista, ou porque era comunista, ou porque era sei lá o quê. Isso se transformou numa coisa normal na pandemia, com a ideia de você não poder sair de casa, porque senão você estaria matando alguém. Porque você tem que usar máscara, porque senão não sei o quê. E as pessoas começaram a apontar o dedo umas para as outras e se voltar contra umas às outras sem nem pensar se aquilo fazia sentido. E esse controle social da pandemia, ele foi um teste muito grande que os governos, de forma geral, fizeram na sociedade, porque a sociedade tolerou muitas coisas de forma pacífica. E aí, de novo, né, a liberdade, ela tem uma frase em inglês que não tem uma tradução exata para o português, mas que é never take freedom for granted. Então, você não pode não valorizar a liberdade, porque a liberdade ela não é garantida. Tipo, eu vou ter a liberdade, eu recebi... Uma vez que a gente conseguiu, ela vai durar para sempre. Isso. Né? Exato, não é assim. Liberdade demorou muito, assim. Na realidade, esse período de liberdade que nós temos relativa no mundo... É curto, né? É curtíssimo. A vida da humanidade foi vida de escravidão, de absolutismo, de um grupo dominando o outro, isso no mundo inteiro. Até o negócio da escravidão, por exemplo, a palavra escravo veio de eslavo, que são os povos do leste europeu que eram escravizados ali por outros. Então, essa coisa que a gente experimenta hoje, que tem totalmente a ver com o capitalismo, inclusive, de liberdade, ele não foi regra na maior parte da história da humanidade. Então, não podemos não levar a liberdade a sério. Temos que lutar para que ela permaneça. Aí você pega um governo e um país como o Canadá, uma das primeiras posições em liberdade econômica, funciona muito bem, um país livre, um país muito bom, só que com um governo progressista, com essa coisa mais paternalista de eu sei o que é melhor para você. Então, eu vou determinar. E você nunca imaginaria, até 2 anos ou 3 anos atrás, que no Canadá, super livre, iria haver aquela manifestação dos caminhoneiros e que o primeiro-ministro iria colocar eles como criminosos. Era um protesto pacífico, que não estava fazendo nada com ninguém. Lembrando que esse é o mesmo cara que ajoelhou ali para o Black Lives Matter, que é um movimento extremamente agressivo. E ele proibiu que as pessoas fizessem doações, ou as pessoas que fez uma doação anônima numa vaquinha, por exemplo, online, sei lá, doou $100 para o Truck Convoy lá da Liberdade. Ele teve as contas congeladas. Então foi Isso parece muito perto do fascismo, não parece? Exato. É que assim, fascismo, comunismo, socialismo e nazismo, eles são muito parecidos em algumas coisas, diferentes em outras. Mas é muito importante saber das suas similaridades, porque os regimes autoritários todos se parecem muito. Então, eu faço alguns exemplos, alguns exercícios assim com os meus seguidores às vezes. Eu tiro o nome do autor e eu coloco só a frase. E eu vejo, vocês concordam com isso? Quem que vocês acham que falou essa frase? Exato. E é muito legal essa experiência, porque muitas coisas que Mussolini falou, o pessoal de esquerda hoje concorda. Que é aquela coisa de tudo dentro do Estado, crise só o Estado resolve. O Lula mesmo falou que a crise só se resolve dentro do Estado, e é uma frase bem parecida com o que Mussolini falou num livro que ele escreveu chamado A Doutrina do Fascismo. Então, quer saber sobre isso, vai lá no livro que o cara escreveu e vai ver o que ele escreveu, né? Não de ouvir falar. Então, não acredita em mim, tá? Vai lá e vê o que o cara escreveu. Então, no fim das contas, o que a gente tem que lutar contra é o autoritarismo. Claro. De qualquer natureza. Então, eu sou... de direita, de qualquer lugar. Quando o cara coloca o dedo e fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou deixar você... Sim. E uma outra coisa que eu também acho difícil você já ter ouvido falar, e talvez os seus espectadores também, é o seguinte. Nazismo e fascismo... Vamos falar de nazismo. Tá. Nazismo é uma
doutrina que, na época, no seu contexto histórico, foi colocada à direita por ser oposta aos comunistas. Então, eles eram antimarxistas. Mas, como eu te falei no começo do podcast, o socialismo não nasceu com Marx. Ele nasceu antes com o que ele chamou depois de socialistas utópicos. O nazista é sigla do Partido Nazista dos Trabalhadores Alemães, né? do Partido Social... o nazi é social... tem um outro nome, mas é socialista, alguma coisa assim, dos trabalhadores alemães. Tem o socialismo no nome do Partido dos Nazistas, que é essa sigla. E essa ideia, o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, era socialista. Tem só que não socialista marxista, socialista antes do Marx. Tem um texto dele, procurem de novo, não acreditem em mim, procurem, escrito o que é o socialismo, do Goebbels, do ministro da propaganda nazista. E ele explicando a visão dele do socialismo, que era antimarxista, então ele abolia um pouco a ideia da luta de classes, mas ele era anticapitalista. Então, quando você pega que existem essas similaridades, então por que os nazistas lutaram contra os comunistas? Porque os nazistas perseguiram comunistas não significa que eles não tinham uma ideologia estatista, paternalista, autoritária e que a economia tivesse algumas similaridades. Então, a economia fascista, o que Benito Mussolini queria, era o que Lenin queria inicialmente e acabou desistindo por oposição do partido, que era esse capitalismo de Estado que eu falei. Então, existia alguma iniciativa privada, mas com forte regulação do Estado, que é a economia corporativista, que é o que o Mussolini queria. E o Hitler fez a mesma coisa. Mas o Lenin queria isso inicialmente e depois ele acabou desistindo porque o pessoal do partido falou, se a gente fizer algum capitalismo, a gente vai dizer que o capitalismo funciona, então a gente não quer isso. Tem que ser o socialismo hardcore mesmo. E foram para esse lado. Então, observar essas doutrinas pela ótica das suas similaridades é extremamente importante. Porque senão você deixa de entender que às vezes você está defendendo uma coisa que você, na realidade, diz que abomina. E aí acabam criando essas hipocrisias que você estava falando. Ah, mas os nazistas venceram, os comunistas venceram os nazistas, né? Os soviéticos venceram os nazistas. Tá, mas e o pacto, o Ribbentrop-Molotov, que foi feito entre Hitler e Stalin, e esse nome é dos seus ministros de exterior, fizeram um pacto de não agressão para que para que a Alemanha invadisse a Polônia. Isso foi feito, então, na realidade, a Segunda Guerra Mundial começou muito porque os soviéticos, em primeiro lugar, fizeram um acordo com os nazistas falando, legal vocês invadirem a Polônia de um lado, eu invado do outro e vocês se matam aí no Ocidente e uma hora eu venho aqui e eu conquisto vocês todos. O objetivo de Stalin era esse. Depois que já tinham invadido cada um por um lado a Polônia, eles fizeram uma parada em conjunto na cidade de Brest, na Polônia. Então, tem fotos, vídeos disso e documentos de nazistas e comunistas juntos numa parada militar na cidade de Brest, na Polônia. De novo, não acreditem em mim, procurem. Então, esses entendimentos sobre a história, para você ver que a história é muito mais complexa do que parece, é tipo, mas eles ganharam dos nazistas, então eles são contra tudo que eles pregam. Não é bem assim. Então, a União Soviética também teve campo de concentração, de trabalho forçado. Existiu isso amplamente na China e ainda existe até hoje. Campo de trabalho forçado dos uigures, né? Tem um genocídio acontecendo nesse momento, pleno século XXI, na China, dos uigures, que é uma minoria muçulmana. Então, existiu... Coreia do Norte. A Coreia do Norte é, assim, um negócio fora de série, né? Eles... Campo de concentração também. Campos de concentração. Aí, um negócio assim, se a China já é bizarra, daí a Coreia do Norte deve ter que colocar um outro nome. E tem gente que defende a Coreia do Norte, que é mais impressionante, aqui no Brasil. Então, assim, esses fatos históricos, que eu converso muito com os meus alunos e meus seguidores, eles são ignorados durante toda a nossa educação. Goebbels socialista. Como assim? E, de novo, não é uma questão de opinião. Mas eu acho que... Se você estudar, você lê a biografia dele, você vai ver que ele tinha as diferenças com o marxismo. Mas socialismo não é só marxismo. Ele entendia também que o poder devia ser concentrado no Estado. Então, no final das contas, a mensagem é lutar contra essa concentração de poder. Lutar contra o autoritarismo, de qualquer natureza. Pode ser qualquer pessoa.